Uma das verdades mais difíceis de serem aceitas é que, independentemente de quantas memórias boas e felizes você tenha, nenhuma delas irá te marcar mais do que um trauma. Traumas são aqueles choques que você experiencia no decorrer da sua vida. Podem ser leves, podem ser pesados, mas de qualquer maneira moldam a sua visão de mundo e a sua perspectiva do que é viver. Algumas pessoas sofrem traumas que desencadeiam fobias, outras pessoas sofrem traumas que fazem elas mudarem completamente a personalidade. E a dureza do trauma é que se torna algo intrínseco à sua vida, se torna parte de você. Ou seja, é muito difícil combater, desafiar essa entidade. A única coisa que podemos fazer é lidar com ele, lidar com aquele sentimento. E obviamente isso é difícil, às vezes quase impossível. Até porque esse tipo de coisa não se explica, é algo que já faz parte da sua vida e é difícil mudar velhos costumes. Porém, o trauma na ficção, como algo impactante na criação de um personagem, com certeza é um dos artifícios mais interessantes para engrandecer alguma figura. E é por isso que hoje voltaremos a falar de uma das minhas obras preferidas e um dos meus personagens favoritos. Vamos falar finalmente de Vagabond, um vídeo dedicado a Miyamoto Musashi. Se você já é uma pessoa que acompanha o Inferno de Dante há algum tempo, sabe que o vídeo mais visto desse canal é o único mangá que não pode ganhar um anime, na qual eu falo sobre Vagabond e eu falo sobre a impossibilidade dele ter uma adaptação por vários motivos diferentes. E várias vezes nesse canal, em principalmente Top 10, eu falei o quanto o Miyamoto Musashi é um personagem extremamente importante pra mim, por ser um dos personagens que eu mais me identifico. Ah, por quê? Porque você é um espadachim que mata todo mundo? Não, mas a trajetória desse personagem é algo muito especial pra minha vivência, pra minha experiência como ser humano na Terra. E pra gente dissecar esse personagem, eu vou ter que falar spoilers sobre a obra, então se você é uma pessoa que tem problema com isso, esteja avisado. Gostaria de falar também que muitas coisas que eu vou falar aqui, eu meio que já falei no outro vídeo de Vagabond, mas enquanto naquele vídeo eu tava tratando de Vagabond como uma obra no geral, no todo, aqui eu vou me focar especificamente em falar do Musashi e a sua psique durante todos os arcos que eu vou mencionar. Enfim, vambora. Nós conhecemos o protagonista da obra ainda não como Miyamoto Musashi, mas sim como Shinmen Takezo, um garoto selvagem que tá matando veteranos de uma guerra. Mesmo com a pouca idade, a sua selvageria e força bruta de nascença faz ele cortar samurais como se não fosse nada. E depois dessa guerra passar, ele fala o seu desejo: quero vagar sem destino. Ah, caralho, ele falou vagar, Vagabond, ele falou o nome. E o jovem Takezo tem um desejo de ser invencível sob o sol, invencível sob os céus. Ele acha que conquistando isso, ele irá conquistar tudo o que ele quiser. E ele tem esse desejo por causa de seu pai, um homem detestável, mas que um dia deteve o título de invencível sob o sol. E por causa desse incentivo, ele tenta de alguma forma alcançar o seu pai ou algo do tipo, mas essa relação vai ser melhor explicada daqui a pouco. E nós conhecemos também o núcleo de pessoas que vive junto com o Musashi na vila de Miyamoto. E uma das pessoas mais importantes que eu nem mencionei no outro vídeo é a Otsu, uma menina que sempre foi amiga do Takezo desde criança e que leva ele em um lugar especial no coração, mesmo ele sendo um menino selvagem. E Musashi acredita muito nela e confia muito nela a ponto de, quando ele está sendo perseguido, ele ainda assim aparece perante ela. E ela não se intimida, só fica surpresa com a situação que o Takezo se encontra, mas sempre tem um olhar que vai ajudar. E depois daquela guerra que eu mencionei antes, aconteceu algumas coisas que o povo da vila ficou puto com Musashi e ele acaba sendo perseguido pelas autoridades. E ele começa a se mostrar como o garoto selvagem que todo mundo conhece. E cortando pessoas como se fossem pedaços de carne, os guardas não têm nada o que falar senão chamá-lo de demônio. O demônio em pessoa. E vendo o medo que ele causa, ele adere a esse temor. Vendo que lhe deram o apelido de demônio, ele fala que gostou. Porém, no meio de um bando de soldados, uma misteriosa figura aparece, aparentemente um monge. E a sua primeira fala perante esse garoto selvagem é: vejam só,
parece dos grandes, mas é um fracote. E a gente conhece o monge Takuan, que na minha opinião é o autor Takehiko Inoue meio que inserido na obra. Tanto pela semelhança física, ele se parece com ele, como também ele sempre parece alguém que meio que sabe que tá numa história e tem um certo controle sobre a vida de Takezo. Mato você mesmo sendo um monge. E Takuan pergunta, tá com medo? Está pronto para cortar qualquer um que se aproxima. O fato de armar o espírito contra qualquer pessoa com uma faca afiada mostra que você tem medo das pessoas. Você é o mais fraco de todos dessa aldeia. E obviamente que isso vai contra tudo que Takezo estava buscando até agora, de ser invencível sob o sol. Não tem como eu ser o mais fraco. Bom, essa situação passa, o Takezo foge, então a gente vê o monge conversando com a Otsu, perguntando se ela tem medo do Takezo, aonde ela responde, nem um pouco. Não interessa o quão maltrapilho possa parecer, não interessa o quão sanguinário ele possa parecer, Otsu ainda vê Takezo como uma criança, na qual é seu amigo. E Takuan decide, Otsu vai pegar Takezo. Ela será responsável por encurralar esse cara que tá fugindo das autoridades, uma mera garota da vila. Então Otsu, conversando com Takuan, fala um pouco sobre o Takezo e como ele era na infância, dizendo que ele sempre foi como um animal selvagem, que se refugiava nas montanhas. E de repente chegou um Ronin na vila deles, Arima Kihei, que procurava por um desafio, procurava um duelo contra um homem forte. E com apenas 13 anos de idade, ele matou aquele homem, gerando o início de sua lenda e também o tremor das pessoas da Vila Miyamoto contra ele. E no meio dessa conversa, Takezo aparece, com o monge falando para ele se aproximar. Mas antes que possa fazer qualquer coisa, Otsu se joga e abraça esse maltrapilho que matou várias pessoas até estar aqui, mas ela não tem medo. Vejam só, parece que eu nem precisei agir. Otsu é a mais forte de todos, porque ela não vê o demônio selvagem, e sim uma criança com medo. Ela vê o mesmo que Takuan. E ela conhece o perdão e as segundas chances. E não simplesmente julga ele arbitrariamente. Ela ainda conhece o coração de seu amigo. Otsu, entre aspas, captura Takezo, que desmaia nos braços dela. E com isso, ele é amarrado numa árvore de um jeito bem humilhante, como forma de punição. E esse momento de quando ele tá amarrado é um dos momentos mais importantes para entender a mente do Takezo. Porque ele fica relembrando que Takuan disse e ele tenta rebater isso. Não é verdade, eu nunca perdi pra ninguém. Eu apenas queria ficar mais forte. E então começamos a ser transportados para o passado do Takezo jovem, dizendo que ele só queria vê-la, ele queria mostrar a ela o quanto tinha crescido. E então a gente vê a sua mãe segurando um bebê, mas ela vira a cara e fala que ele deve ir pra casa, voltar para o pai dele. Ele é rejeitado pela própria mãe, pelo fato de seu pai ser um homem bem complicado, que fez as vidas se afastarem. Vendo isso, ele tem certeza, eu tenho que ficar mais forte, eu quero ser forte de forma que eu não tenha que depender dos outros. Com pouca idade, ele definiu isso. Ele está sozinho e ninguém vai ficar forte por ele. Estou indo me tornar invencível sob o sol. E aí que a gente tem o gancho dele estar naquela guerra no início. Ele foi se tornar mais forte, lutando guerras e tentando achar um propósito em tudo isso. Takezo, ainda amarrado naquela árvore, pensa por que essa porra desse monge não deixa ele morrer como um guerreiro, com a espada na mão e sem medo da morte. Com o monge só tirando o sarro dele e vendo ele definhar aos poucos. Cada pessoa que você matou tinha sua própria vida. Quer seja uma vida abençoada ou não, todos nascem nesse mundo e crescem. Você acabou tudo pra eles, Takezo. Você os matou. Não interessa a família daquele indivíduo, o que ele tinha ou deixava de ter, você os matou. O que te dá o privilégio de morrer quando e como quiser? Uma morte honrosa? Você não acha que tá sendo um pouco egoísta, visto que você não teve essa sensibilidade com as pessoas que matou? Então, vendo o seu passado de novo, a gente relaciona. Ele olhando para o seu pai e perguntando aonde a mãe dele foi, antes dela ter abandonado ele. Com seu pai batendo nele e apenas dizendo que aquela mulher não é mais a sua mãe. E olhando para o seu pai com olhos de predador, ele só pensa:
não me olhe desse jeito. Você ficou com olhos de um animal selvagem. Voltando para a árvore, ele pensa: não ter igual entre os homens, ser o mais forte em todas as terras, ser aquilo que o pai dele foi ou disse que era, de transcender a tal humanidade e se tornar algo além. Talvez assim eu consiga entender as emoções que passo. E de novo, ele lembra do seu pai, em uma casa escura de madeira, perguntando: você também, hã? Então, pegue a espada. Não vai pegar? Então você acha que pode me matar? E Takezo não entende nada, e obviamente a gente também não, e ele fala: eu não disse isso. Mas seu pai só diz: não importa. Só um homem pode ser invencível sob o sol. Você carrega o sangue de Shinmen Munisai, que no caso é o nome dele. Você irá, sem dúvidas, se tornar forte. E eventualmente será uma ameaça a mim. Por acaso eu devo simplesmente matá-lo agora? E então ele corta a franja de um jovem Takezo. Você nem se mexeu, enquanto Takezo tá se mijando de medo. Não é à toa que te chamam de criança demônio. Tendo essa lembrança, ele chora. E essa cena é o trauma de Miyamoto Musashi. É nesse momento que nós entendemos o porquê ele quer se tornar invencível sob o sol e de onde vem essa motivação. Por causa da sua infância, ele sabe que ele foi abandonado pela própria mãe e desafiado pelo próprio pai, que considerava um inimigo. E por causa desse momento, onde seu próprio pai o chamou de algo que as pessoas da vila estavam chamando ele, que era um nome que ele ganhou muito pelo fato de ser filho dele, um homem detestável e considerado um demônio, ele viu realmente que ele estava sozinho, não tinha o que fazer. E se eu estou sozinho nesse mundo, como eu posso superar esse mundo? Só sendo o mais forte dele, sendo invencível sob o sol. E é daí que vem essa obsessão, a partir de um homem detestável que ele sempre odiou, mas alguém que penetrou tão fundo na sua mente que tornou ele o que ele é hoje. Um homem selvagem, movido por desejo, vingança e sangue, e que aos poucos perde seus traços mais inocentes da infância e que segue o caminho do espiral da morte, do ciclo de violência. E talvez agora, sendo humilhado, amarrado em uma árvore, forçando ele a ver a vida de uma forma não tão defensiva e tão focada em batalhas, até porque ele não pode fazer nada, ele entende de onde vem a obsessão. E quando ele entende isso, ele vê o que ele se tornou e o que está se tornando. Ele vê que ele se assemelha com seu próprio pai. Depois de dias amarrado, o monge pega ele e fala que ele vai deixar escolher aonde gostaria de morrer. Então, escolhendo uma pedra onde dá pra ver a vida inteira, o monge diz: então tu viveu a sua vida por completo. Por que não tá sorrindo? Vamos, deve se alegrar, você vai morrer agora. E dando tapa na cara dele, ele grita, se anuncia ao mundo, se encha de orgulho: eu matei todo mundo à minha volta e agora eu serei morto por esse maldito monge. Grita que viveu a vida do jeito que quis, essa maravilhosa vida. Vá, diga. E Takezo só fala: me mate, simplesmente me mate. E o monge só fala: você está morto. Você já está morto. Porque quem tá vivendo dessa forma, sinceramente, não tem mais vida. E batendo sua cabeça contra a pedra, tentando se matar, ele pergunta: por que eu nasci? Será que foi só para ser abandonado e evitado, lembrando de seus pais? Para ser temido, odiado e desprezado por todos? Por que eu nasci? Lembrando da época que tudo começou, que seu trauma cresceu na sua vida. Então Takuan para Musashi e pergunta para ele se vale a pena. Uma vida de raiva e matança é verdadeiramente honorável? Essa vida não é para você. O Musashi, pela primeira vez, se sentindo afagado de alguma forma, até porque quando tocavam nele era para empurrar ou para lutar, mas agora ele sente um toque calmo e carinhoso de um homem que realmente se importa com ele. Depois desse momento, Takuan oferece uma segunda chance a Takezo e diz que não há luz para aqueles que não conhecem a escuridão. Então, viva e resista às sombras. E agora você se chamará Miyamoto Musashi. E tendo seu renascimento, ele parte como um Ronin para desafiar pessoas e se tornar mais forte, mas agora com aquele entendimento. Essa vida não é tão simples quanto ele pensava. E ele já começa entrando em um dojo e querendo desafiar o líder deles e tudo mais. Então, a partir desse momento, ele vai lutando e batendo na porta de dojo em dojo, querendo fazer seu nome. Porém, apesar dele ver sua vida agora de uma nova maneira, de uma maneira bem mais
mais pé no chão do que antes. Ainda assim, ele é um garoto jovem, imaturo e inexperiente. Então ele fica sabendo de um monge do Templo Rosoin, que é basicamente uma lenda nas artes marciais, e ele quer ir lá desafiá-lo. Então, entrando na propriedade desse templo, ele conversa com o velho, que rapidamente lê ele e diz que a sua própria sede de sangue torna todos aqueles que você encontra em inimigos. Quantos mais você terá de matar? E mesmo com poucas palavras, esse velho ancião parece saber muito sobre Takezo. Isso não é a verdadeira força. Você é apenas sem jeito e deselegante. E é porrada atrás de porrada nesse moleque. E como eu disse, ele ainda é jovem, inexperiente, não viu nada da vida ainda. Isso entra na cabeça dele e ele se pergunta quem caralhos era aquele velho. De qualquer maneira, ele acha o monge Rosoin Inshun e é nesse momento que ele entende que o mundo é muito maior do que a sua pequena caixinha que ele estava acostumado e que, principalmente, é necessário muito mais do que força bruta e selvageria para vencer batalhas. Então os dois têm uma luta fervorosa que deixam os dois no limite, porém Musashi acha o próprio limite. O Inshun oprimindo ele com a sua arte marcial e chega um momento que ele realmente acha que vai morrer. Ele achava que não tinha medo da morte, que quando um ataque certeiro e fatal viesse, ele iria aceitar como um bom guerreiro, mas vendo a morte na sua frente, a reação dele é outra. Como se seus instintos falassem mais alto, a sua consciência apaga e ele simplesmente foge com medo, entendendo que ele é muito mais fraco do que pensava e entendendo que essa estrada é muito mais longa. E esse é um dos principais momentos que molda o conceito de humildade na mente de Miyamoto Musashi. Porém agora, chega um dos momentos mais chaves para entender esse personagem e nós ligarmos ainda mais o quebra-cabeça que é o seu passado e compreender o seu trauma e o quanto ele influencia a sua vida. Porque agora, depois de ter passado sua temporada nos Rosoin, ele quer desafiar o invencível Yagyu Sekishusai, o homem que detém o título de o melhor espadachim do mundo, uma figura lendária em todas as instâncias e que realmente detém o título de invencível. Ele invade o dojo dos Yagyu e ele tá pronto para batalhar com todo mundo para chegar na lenda Sekishusai. E quando ele tá prestes a entrar no dojo onde fica, o figurão, ele se depara com Otsu depois de bastante tempo sem vê-la. E de novo, ela não vê ele com medo, achando ele um demônio selvagem, mas chora ao rever um amigo antigo. E com tanta inocência e ingenuidade, Musashi pensa alto demais e diz que ela ficou bem bonita. Ela gosta do elogio e ele percebe que pensou alto demais, suando mais do que qualquer outra batalha. Minha oportunidade de desafiar o mais renomado espadachim de todo mundo está finalmente próxima. Eu estava preparado para colocar tudo em risco, mas agora eu tô completamente distraído. Ela está tão bonita. E essa personagem é a ligação que Musashi tem com o seu lado mais humano. É olhando para a face dela que ele se permite não ser um demônio selvagem que ele ainda acha que é. Ele resgata aquela paixonite de criança e lembra de tempos mais simples, vendo alguém que genuinamente está feliz em revê-lo e não simplesmente foge ao ver essa figura. Mas ele tem um objetivo e fala para ela sair da frente. E quando ele faz isso, ele se sente tão patético e ciumento, porque Otsu tá trabalhando no dojo como a cuidadora de Yagyu Sekishusai. E falando isso, ele parece um ex-namorado irritado, um novo namorico da ex, e isso conflita ele. É como se realmente tirasse toda a moral e postura dele de um espadachim sanguinário e ele retornasse a algo mais simples, mais humano. Ele se pergunta o porquê ela tinha que estar aqui e de novo a ameaça: sai da frente ou vou te matar. Mas ela diz que não consegue se mexer. Ela tá paralisada de medo. Mas não o medo dele, e sim o medo da situação. Afinal, ela estava preparada para encarar algum bandido que tinha invadido o dojo. Ela não sabia que era ele. Então ele simplesmente pega ela nas costas e ela diz que o mestre está doente e ela teve que protegê-lo. Então Musashi percebe. Ele é um cara doente,
velho, e uma menina delicada como Otsu teve que protegê-lo, então esse cara tá nas últimas. Porém ele fala: o invencível Yagyu Sekishusai, não tenho certeza se posso derrotá-lo sem matá-lo. E quando ele fala isso, Otsu simplesmente larga um tapa na cara dele. Caralho, tu não ouviu o que eu falei? Ele tá doente, ele tá velho, porra. Pensa no que tu tá falando, animal. Porém, de qualquer maneira, ele entra no quarto de Sekishusai e vê a lenda perante seus olhos. Um velho moribundo dormindo. Então ele percebe que está cara a cara com o invencível. É só matar ele que ele ficará conhecido em todos os cantos do mundo como o homem que matou o lendário Yagyu Sekishusai, o deus da espada. E por consequência, ele terá esse título para si. Todo o seu sonho e tudo que ele mais queria está na sua frente. E ele pensa que dessa vez é diferente. Daquela vez eu tava cego, movido por puro ódio. E a gente vê que quando criança, o pequeno Takezo tentou matar seu pai enquanto dormia, mas seu pai era bom no que fazia. E neutralizando a criança, ele pergunta: quem sou eu, Takezo? Diga-me, quem sou eu? E a pequena criança é forçada a reafirmar o título que seu pai tem: você é invencível. Mas essa cena mostra que esse nome não é usado de maneira glorificada e linda como uma pessoa que conseguiu superar todos os obstáculos e se tornar invencível. Não, essa cena é tenebrosa, horrível, do próprio pai levantando armas contra o próprio filho que se sentiu obrigado a matá-lo enquanto dormia para acabar com seu sofrimento. A palavra invencível se torna algo muito mais assustador aqui. Então quando ele tenta descer a espada contra o velho, ele simplesmente para ele com a porra de um coçador de costas. Ele acha que foi só um reflexo do velho, então ele fala pra si mesmo: a sua era chegaria ao fim se eu simplesmente cortasse. E quando ele vai fazer isso, ele é parado por uma outra espada. E ele percebe que quem o parou é ele mesmo. E parece que nesse momento dessa disputa alucinógena, o velho abre os olhos e o olho dele penetra Musashi. Penetra tanto que leva ele para um domínio de expansão. Ele se vê no espaço, no vácuo ou no infinito. Então ele pensa que isso pode ser uma ilusão, mas ele vê o seu pai dizendo que ele é filho do invencível e que ele é o mais poderoso de todos. E ele vê o momento onde seu pai ganhou esse título, quando o Shogun disse que ele era o artista marcial invencível sob o sol. Aparentemente ele não ganhou esse título depois de matar 1 milhão de pessoas ou ser coroado na frente do Shogun. Parece algo muito mais burocrático aqui. E olhando pro velho dormindo, ele se pergunta: por que eu quero me tornar invencível? Então ele toma coragem e pergunta pro próprio: diga-me, velho, o que significa ser invencível? E parece que no meio de seu sono ele recita alguma coisa. Nadando no meio do oceano, não se pode imaginar o quão profundo isto é, na verdade. Então ele tem outra lembrança. No momento que ele acaba de matar o espadachim chamado Arima Kihei, quando ele tinha 13 anos de idade, ele diz para o seu próprio pai que não é mais criança e o ataca com uma faca. Ele joga a faca, o seu pai a para com o próprio braço e ele simplesmente foge da própria casa. Ele então senta em uma pedra debaixo das estrelas, um lugar onde ele costumava fugir quando seu pai ficava insuportável. A mesma pedra que ele bateu a cabeça quando o Takuan levou ele pra lá. O lugar onde ele queria morrer. E pegando no sono, em cima dessa pedra, as borboletas voam e essa pedra lentamente se torna outra coisa. E a gente percebe que o jovem Takezo estava dormindo em cima daquele coçador de costas que aparou a espada de Musashi com tanta facilidade. E nesse momento, o próprio corpo de Sekishusai simula as montanhas que rodeavam a Vila Miyamoto. Musashi percebe que este homem é uma montanha colossal. Não interessa o quão velho seja, não interessa o quão doente ele está, ele é simplesmente imóvel e magnífico. Ele volta para sua lembrança e vê seu pai separado por ele por um abismo. E vendo que não pode bater no próprio filho, ele começa a cortar as próprias árvores que estão ao seu lado, gritando para o mundo que é invencível. E Musashi, crescido, percebe o que não percebeu quando era Takezo. Ele vivia no medo, assombrado por seu título de um invencível, assombrado por seu próprio nome, Munisai
o inigualável. Ser invencível para ele se tornou uma maldição. Ele se isolou de todo mundo em sua volta, mas no fim, ele próprio se colocava em cima apenas de um tronco cortado de madeira, que apenas um pulo era necessário para tirar ele de lá. Ele não era tão grande quanto ele achava. Ele até evitava e temia o seu próprio filho. E vendo isso, ele lembra o que aquele monge do templo Rosoin falou: sua sede de sangue faz todos que você encontra ficarem contra vocês. Sua sede de sangue torna todos inimigos. O mundo é infinito. Ele cerca tudo. Pai, este homem é a coisa real. Ele é invencível de verdade. Então o Sekichusai prova o porquê ele é uma lenda e o porquê ele transcendeu na arte da espada, pois a sua espada é uma com o céu e a terra. Nesse momento Musashi quis correr, mas ao mesmo tempo Musashi também quis ficar ao lado do velho para sempre. E pegando a espada do lado dele, esse velho homem diz que agora é a sua vez. Então ele vai cortar Musashi e mostra o quão grandioso ele é. E puta que pariu, Takehiko Inoue. Volta a desenhar Vagabond, cara, por favor. Porém, na verdade, o velho só agora tá acordando e ele não pegou espada nenhuma. Tudo aquilo foi só imaginação do Musashi, ou realmente aconteceu, não sei. E ele simplesmente pergunta: quem é você? E Musashi percebe, se ajoelha e diz que, em comparação com a grandeza do invencível Yagyu Sekichusai, eu não sou nada. Uma percepção que ele só conseguiu ter por ter vivido fracassos no passado, por exemplo, com o Rosoin Shun. Foi necessário ele ter aquela humildade para entender esse momento. E Sekichusai responde a pergunta de antes: invencível. Isso é apenas uma palavra. Quanto mais você pensa sobre isso, mais seus olhos ficam desesperados para ver e mais difícil a resposta fica. E se algo está tão difícil para ver, então tente fechar os seus olhos, certo? Você consegue ver o quão infinito você é. E esse é o momento que ele vê que ser invencível sob o céu é tolice. O mundo é infinito. Cada pessoa é infinita. E o conceito de ser o melhor em alguma área é simplesmente ilusório. A única coisa que você pode fazer é aprimorar a si mesmo em um nível que você acha satisfatório. Explorar a sua própria infinidade e não esperar a dos outros. E quando ele tem esse nirvana, a primeira pessoa que ele encontra depois de fugir da casa do Sekichusai é a Otsu, esperando ele em uma ponte, já que ele disse pra ela que ele poderia fugir com ela daí. E ele vê que ela realmente ficou esperando a noite toda por mim? Eu, um demônio selvagem que não merece amor de ninguém. Essa mulher maravilhosa ficou esperando por mim? E ele pensa: eu quero levá-la comigo. Eu quero viver minha vida com ela. Mas ele lembra do seu caminho da espada, do seu caminho de ser invencível sob o céu. E ele de novo castra esse sentimento. E diz que o Dojo Yagyu é um bom lugar. E ela não vai ficar sozinha aqui. Não tem porquê eu levá-la na minha própria aventura, que é bem perigosa. E esse momento é interessante porque todas as pistas falavam tipo assim: irmão, o caminho não é esse. Simplesmente foge com essa mulher pra algum canto e vai ter uma família, vai ser alguém. Mas, como eu disse, é difícil abandonar velhos costumes. E ser invencível sob o céu é algo que ele botou na cabeça dele há muito tempo. E é praticamente impossível tirar esse parasita do seu pensamento. Então, ele continua sua jornada. Então, nós finalmente chegamos em um dos melhores momentos da história dos mangás, que é a batalha contra os 70 de Yoshioka, que eu já falei várias vezes nesse canal. Então, eu vou resumir bem rapidinho aqui, não vou estressar vocês, tá? Depois de ter matado os dois líderes do dojo Yoshioka, os 70 remanescentes do dojo fazem uma promessa de que eles irão caçar Musashi, dando a hora e o local para eles se encontrarem, e que lá Musashi irá ser morto ou irá matar 70 homens, o que é quase impossível. Então, antes dessa guerra, Takuan se encontra com Musashi e diz que, bom, é amanhã essa grande batalha, né? E Musashi diz que não vai ir,
quem diabos iria para um lugar onde 70 homens o esperam? Takuan vê verdade nessas palavras e fala que Musashi está se tornando mais gentil e diz que todos os verdadeiramente fortes são afáveis. Isso porque Musashi está indo contra a sua natureza maluca de ir pra guerra e tirar sangue de pessoas. Ele tá pensando, raciocinando e vendo o que é melhor pra ele. Então, de noite, ele diz ali que, bom, essa é a estrada para cruzar a montanha. É só eu seguir por esse caminho que esses 70 vão ficar esperando e foda-se. Mas ele olha pra trás. É mais forte do que ele. Então, ele vai até o local e vê o que o espera. 70 homens armados esperando por ele. Ele vê isso e faz um pequeno treino. Graças a todas as figuras que ele encontrou na sua jornada, eu tive esse ano. E esse último ano lhe foi concedido pelos Yoshioka. Ele então agradece a todos que passaram pela sua vida e moldaram a sua forma de ver o mundo, seja pro bem ou seja pro mal. E então ele parte e vai enfrentar os 70 de Yoshioka. Ele cede à sua natureza, ele cede ao desejo de se tornar invencível sob o sol, porque independentemente de quantas experiências ele teve, de quantas situações ele passou que diziam que, cara, vai com calma, o que moldou aquele pensamento na sua cabeça foi um trauma. E como eu disse, a única coisa que você pode fazer é lidar com ele, não combater, porque ele vai voltar mais forte. Então nós vemos uma disposição sanguinolenta e belíssima de um único homem matando 70, na qual ele resgata a sua selvageria do passado, aliado com a experiência que ele adquiriu nos últimos anos. Porém, depois de milagrosamente ter lidado com todos esses caras, ele lembra das palavras de Takuan quando estava amarrado naquela árvore. Cada um dos homens que ele mata tem a sua própria vida, independentemente de quão abençoados eles sejam. Eles tinham família, filhos, amantes, cachorros, foda-se. Eles viviam de um jeito ou de outro, e você tirou isso deles. Takezo, você acabou com a vida deles. E aquele homem que agradeceu perante seus inimigos antes de fazer esse ato, agora se vê no ponto mais baixo da sua vida de novo. Ele vê o momento onde ele é só um garoto selvagem querendo se provar, e não interessa quanto tempo passou e quanta experiência ele obteve, ele ainda se vê na mesma árvore amarrado. E para piorar, os homens semi-mortos do Yoshioka, que agora eram só demônios de vingança, conseguem ferir gravemente Musashi na perna, deixando ele muito na merda. Ele apaga, mas acorda em um dojo, recebido por quem? Otsu, a mulher na qual ele é apaixonado e que é praticamente um sinal para ele mudar de vida ou pelo menos repensá-la. Essa personagem sempre aparece em momentos onde Musashi tem uma realização importante na sua vida e é aquele momento que ele tem que decidir o caminho que ele vai tomar, e sempre ele escolhe o caminho de ser invencível sob o sol, porque de novo é um caminho motivado por um trauma do passado, e infelizmente nada é mais forte do que um trauma. Depois do evento com os 70 de Yoshioka, Musashi é preso, ele foge da prisão, acontece várias coisas, mas no fim do dia ele acaba vagando por várias vilas e ele começa a ajudar várias delas. Até porque agora ele tá machucado, ele não é mais o espadachim genial que ele era antes. E pra se recuperar, ele tem que parar por mais tempo, e com isso ele para em vilas e ajuda elas da forma que ele pode. Então em uma dessas vilas ele fica tão amado e uma das mulheres oferece a filha dela pra ele. E ele diz que não, e ela pergunta, bom, já tem alguém que você goste? Ele lembra da Otsu. Mas na verdade ele não pode ter um relacionamento, simples assim. E a razão disso é, eu matei nada menos que 100 homens com essas mãos. Como ele vai ter uma vida normal? Como ele simplesmente vai fugir com a Otsu se ele tem todo esse passado, se ele carrega todo esse fardo e esse sangue com ele? É impossível e é injusto. Talvez essa vida tenha capturado ele para sempre. Mas uma velha da vila aparece ali e fala que ele pode tomar conta das pessoas também. Você já é como um irmão mais velho para as crianças, não se culpe tanto. Você é o único que não sabe que é uma pessoa muito boa. E isso pega ele completamente despercebido. Afinal, ele estava fazendo o que estava fazendo simplesmente para tirar um tempo. Ajudar uma vila aqui, já que eu tô aqui, bom, que mal faz. Mas ele não percebeu o tanto que aquelas atividades que pareciam frívolas foram
importantes para toda uma vila. E indo embora, ele percebe as crianças que ele inspirou chorando, implorando para que quando ele volte, ensinar eles a arte da espada. E indo embora, ele chora. Ele percebe que ele não queria sair vagando sem destino. Ele queria ficar. Ele queria ter um senso mínimo de família, de ter esse tipo de sentimento. Mas ele acha que não pode. Pela vida que ele tem. Eu deveria ter acabado com a minha vadiagem do dia a dia. Sinto como se devesse ter desistido da espiral de matança e escolhido alguma outra coisa. É só liberar essa carga. Eu perdi de vista a luz. Porém, o seu demônio interior, que tem a face de seu pai, diz que continua forte e pede para ele retalhar alguém. E essa parte é muito importante porque finalmente começa a separar Musashi de seu trauma, que tem a forma de seu pai. É nesse momento que as duas coisas começam a se desassociar. Porém, ele ficou muito conhecido depois de matar 70 homens sozinho. Então, vários Ronins querem matá-lo e obter a fama que ele tem. E ele é obrigado a cortar cada um que passa no seu caminho, mas é um caminho longo. E um dia chuvoso, ele tá cansado. E cortar os outros não tem mais a mesma graça. Musashi não é mais o mesmo Musashi. Ele cai no chão, exaurido, e diz que ele desabou totalmente sobre o chão. Mas na verdade ele não desabou. O peso das estrelas não mudou nem um pouco. Acho que entendi. Com essa queda, eu retornei para a Terra. Para a minha forma inicial, sem nada. E olhando para as suas mãos cheias de calo e para as estrelas imóveis no céu, ele fala: eu sou ninguém. E como eu falei antes, depois de um momento de nirvana, a primeira pessoa que ele pensa é em Yotsu. Eu quero viver com você algum dia. Ele quer ter com ela o que ele viu naquela pacata vila. Uma vida de verdade. Liberta de seu trauma. Ele então levanta com uma nova perspectiva, com uma nova visão de vida. E qual seria o primeiro passo dessa nova vida? Então, os espíritos do velho do templo Rosoin e o lendário invencível Yagyu Sekishusai aparecem para dar um sorriso na cara de Musashi. Inclusive essa cena eu tenho tatuado. E então ele percebe que o primeiro passo para essa nova vida é sorrir mais. As suas vadiagens levam ele até uma vila pobre, com uma fazenda que tá fudida, não tá gerando nada, a terra é infértil, tá tudo uma merda, mas com a sua nova visão de mundo, ele se compromete com essa vila e ele começa a ajudar eles da forma que pode. E nesse processo, ele começa a ver a beleza das coisas mais simples, coisas que ele nunca iria reparar seguindo o caminho da espada, adoidado que nem antes. Agora ele vê a beleza de arar um campo, de plantar sementes, de viver uma vida normal. Porém, é óbvio que não é fácil. O desafio é grande demais, até mesmo pro lendário Miyamoto Musashi. E de novo, o demônio da matança, que é o seu pai dentro dele, implora para eles retornarem para aquele mundo, para ele cortar alguém com a espada, para continuar o ciclo do ódio e do sangue. Você não é um camponês, a sua vida não é na fazenda, só saia daqui. Mas agora ele é diferente, e ele não mais combate o trauma, mas lida com ele. E ele começa a usar a sua força e determinação que tinha para ser invencível sob o sol para ajudar essa pacata vila e para arar o terreno com a força que esses fazendeiros subnutridos não conseguem. Porém, não é fácil. A realidade é dura. As pessoas estão com fome e a única coisa que elas podem fazer é rezar. Agora ele não encara mais soldados armados querendo matar qualquer coisa à sua frente. Ele vê pessoas trabalhadoras que estão se esvaindo aos poucos. E esse problema não é resolvido com uma espada. Vendo essa cena, ele diz para si mesmo que quer se tornar mais forte. Então o demônio aparece e diz: bendito, vamos lá, vamos voltar para os dias de luta, para um lugar onde uma pessoa como eu pertence. Mas Musashi se pergunta: e se eu ficasse sem meus membros? O que eu seria? E a única coisa que ele consegue lembrar que não seja suas características como espadachim é aquela mulher daquela vila o chamando de gentil. É aí que está a verdadeira força. Então, simbolicamente, ele se liberta do seu trauma, da sua honra, de tudo que ele considerava
considerasse algo vital como Shinmen Takezo ou como o jovem Miyamoto Musashi e implora por ajuda para um chefe retentor para que ele se mova e ajude a vila. E é óbvio que, se tratando da lenda Musashi, em troca da espada dele, esse homem vai dar o que quiser para essa vila moribunda. Então, depois da vila ser ajudada pelo shogunato e tudo mais, Musashi ajuda a fazenda a voltar pros trinques e sempre mantendo a relação do quão pessoas mais velhas e os anciões são tão sábios e ensinam tanto, principalmente na vida desse personagem. E depois da fazenda finalmente estar segura e tudo nos trinques, ele parte para lutar contra o seu último inimigo e sacramentar a sua lenda de uma vez por todas, Sasaki Kojiro, uma batalha que eu acho que nunca veremos sendo representada nesse mangá. Como eu já disse em um vídeo recente, Miyamoto Musashi é um personagem profundamente falho. Alguém que tem inúmeras oportunidades de ver a vida de forma diferente e de tomar outros caminhos, mas que o seu trauma e o seu chamado de ser invencível sempre fala mais alto, o desvirtuando daquilo que importa de verdade. E é essa trajetória falha que faz esse personagem ter uma das trajetórias mais bonitas que eu já vi sendo representada em alguma obra de ficção. Porque Vagabond é um estudo absurdo sobre como crenças limitantes e a sua influência potencializada por traumas pode moldar a vida de uma pessoa. Musashi acreditava que não havia outro caminho para ele a não ser o caminho da espada, mas só ele pensava isso. Frequentemente na história, pessoas como Monge Takuan, a própria Otsu e outras pessoas que ele encontra na vida o oferecem uma vida melhor, o oferecem uma vida de tranquilidade. Mas é como se ele fosse uma criança teimosa, que precisasse ver para crer. E é como que, independentemente de quantas experiências ele viveu, ele precisa viver uma experiência mais traumática, porque aí talvez ele entenda. Porque foi esse nó que foi criado na sua cabeça quando ele era pequeno. Ele era alguém que se sentia abandonado, sozinho e, na verdade, ameaçado pelo próprio pai. Ele viu que ele não conseguiria viver nesse mundo se ele não fosse forte e que ninguém iria ser forte por ele. Afinal, a figura que devia protegê-lo queria matá-lo. Então a única forma é ser a pessoa mais forte do mundo. Mas ele vê que isso não é fácil. E inicialmente ele vê o quanto o mundo é infinito, por exemplo, com o monge Inshun, mas depois ele vê o quão infinito ele é e o quão negligente ele tem sido consigo mesmo. E eu digo que eu me identifico com Musashi nesse aspecto, de ser uma pessoa que tem que ver pra crer, na qual eu já me enfiei em várias situações que eu sabia que ia dar merda, mas eu fui mesmo assim, deu merda e eu aprendi com isso. Mas sempre quando eu saía daquela situação, eu falava a mim mesmo, caralho, eu não precisava ver isso, porque eu sabia que ia dar merda. E Musashi é isso. Alguém que teve uma infância tão quebrada, que fez ele ter uma percepção completamente selvagem do mundo. E a única forma de combater esse mundo selvagem é sendo selvagem. Mas quando ele percebe que a vida é mais do que isso, ele começa a compreender esses movimentos ao mesmo tempo que ele sempre cede à sua natureza quando o assunto é ser invencível. E só quando ele passa por outro trauma tão pior quanto, que é os 70 de Yoshioka, que deixam ele completamente na merda, esse é o momento que ele vê a vida de outra maneira. Agora, obrigado a vagar, machucado e tendo que parar de vila em vila para se recuperar, ele vê o quão belo as coisas simples podem ser e o quão desafiador é a vida das pessoas normais e que a maioria dos problemas, e na verdade os problemas mais complexos, não podem ser resolvidos com uma espada. E é por isso que eu defendo que Vagabond é uma obra que você necessita ler, uma obra obrigatória na sua vida. E como eu disse no meu outro vídeo, é interessante que você leia Vagabond em diferentes momentos da sua vida. Que você leia quando tem 16, com 20, com 25, com 40, porque eu tenho certeza que essa obra é tão completa em termos filosóficos e metafóricos que você irá compreender situações diferentes de formas totalmente diferentes no decorrer da sua vida. Por isso que essa é uma obra atemporal e, na minha opinião, fundamental. Antes de eu me despedir, só falar um negócio rapidinho. Esse é o primeiro vídeo do ano, olha que maravilha.
maravilha, né? Começando o ano com o pé direito, acredito eu. E nesse exato momento eu estou viajando e eu só vou voltar dia 5. Ou seja, o próximo vídeo do canal vai ser lançado ali pelo dia 7, pelo dia 8, por aí. Então eu sei que pros fãs de One Piece eu já não fiz a análise do último capítulo que foi lançado. E se lançar algum capítulo essa semana, eu também não vou conseguir fazer análise. Mas relaxa que eu já tô planejando algumas coisas e os fãs de One Piece vão ser bem servidos nas próximas semanas, tá bom? E também fiquem ligados porque em algum momento de janeiro terá o primeiro vídeo do Paraíso de Dante. Então vão lá, se inscrevam. O link tá aqui na descrição. Eu quero que quando eu lançar esse vídeo já tenha uma galera esperando, vai ser muito maneiro. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, comenta, curta, compartilhe e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se você tiver pelo celular, dê uma hypada pra ajudar o guri. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Arthur Zabolini, Guaxinim Gamer, Bruno Zanarella, Matheus Queiro, Rian Charles, Buruburu, Ogugas, Guilherme Xavier, Jonas Fagundes, Arroz Cadele, Vanilson Silva, Retroblade, Antônio Tavares, Bigode Orei, Lucas Cauã, Anakin Cláudia, Maria, Clarim Gera 95, Gustavo Oned, Oedro, Matheus Santos, Chris Henry, Gabriel Zardo, meu nome é Jorge, João Pedro, João Oben, Vinícius Lopes, Pedro Junqueira, Pedro Corredora PL, Victor Moser, Zero Zac, Rafa, Branco Júnior, Fiat Paul Todo Fudido, Gabriel Franco, João Vitor, Volknar, Senhor Suíça, Minha Esposa Gostosa, Renan Correia, Tico Mia, Paulo Vitor, Abroba, MZ Guido, Samuel Paulo, Rian Benedito, Hipnos 11, Thiago Nil, Igor Viana, Ibura, Dedei, David Martins, Carlos Moreira, Daniel Montanha, Wev, TH Júnior, Cauã Alves, O Indialogável, Gabriel Barreto Nunes, Demobit, Togers, Gabi, Gabriel Fraga, Fábio Luiz e Otaku Cheiroso. Esses são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nem esses paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha e uma cervejinha que você deixa de beber no mês. Então assim, se tiver sobrando essa carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!